Posso ouvir um amém? Vamos à carta de Tiago. Quando você encontrar Tiago, capítulo 1, se você pode ficar em pé. Culto de celebração, 7 de maio. Igreja Batista, Ágape em Indaiatuba. Compartilhe a palavra, igreja. Divulgue. Divulgue a palavra de quarta, divulgue a palavra de domingo. Tiago 1, a partir do verso 2. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vem, da fé que vocês têm, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. A partir do verso 12 de Tiago 1. Que o Espírito Santo fale com você, igreja. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se engane, igreja. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir nenhuma variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que nós fôssemos como que primícias das suas criaturas. Pai, eu oro nesse culto de ceia, que o Senhor fale conosco. Pai, em nome de Jesus, Deus, que essa palavra ela passe do nosso entendimento e entre no nosso coração. Que ela frutifique. Que a gente saia daqui edificados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, que essa palavra seja uma verdade, seja rema nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e eu agradeço. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Essa carta de Tiago, como nós vimos e nós estamos estudando, ela foi uma carta direcionada aos judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então, imediatamente isso aconteceu, eles foram perseguidos. E essa perseguição, pela palavra, fez com que houvesse o quê? Uma dispersão. Por isso que a palavra de Deus diz em diáspora, uma dispersão. Então, Tiago, na verdade, o meio-irmão de Jesus Cristo, ele diz o quê? Olha, tem alegria nessas provações. Então é a mesma coisa se você falar para mim: pastor, eu estou recebendo uma aprovação, estou tendo uma aprovação, eu vou falar para você o seguinte: tem alegria. Você vai receber como? Mas é a palavra que está dizendo, tem alegria. Tem uma alegria. Então é exatamente isso que Tiago está falando para nós, porque é a aprovação da fé de Jesus Cristo. Qual é a fé que nós temos em Jesus Cristo? Até onde realmente Jesus Cristo pode contar conosco? A semente, ela caiu em boa terra e vai frutificar? Qual é a terra, o tipo de terra do nosso coração?
E eu só fico sabendo, e você fica sabendo, pela soberania de Deus, através do quê? De provações. Porque não se engane, igreja. Nós temos muitas palhas a serem queimadas ainda. Nós temos muitos defeitos. Nós temos ainda que trabalhar muito. Então, na verdade, essas provações também são necessárias para que essas palhas sejam queimadas. E quanto mais provação, mais Deus desenvolve a perseverança nas nossas vidas. E não tem idade, João. Ou vai me dizer que na Unicamp você não tem provação? Vai me dizer que do seu trabalho você não tem provação? Tem e tem muito, irmão. Ou não? Não tem idade, filho. Ou você não tem provações lá? Nas provas lá que você faz? Tem ou não tem? Tem que estudar ou não? Senão, o que acontece lá em casa? A chapa esquenta, né? É uma aprovação ou não é? É uma aprovação. Sim ou não? Sim. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu persevero no Senhor, mais maturidade Ele me dá e mais maturidade Ele te dá. E quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu amadureço, e é esse o objetivo da palavra, mais nós somos o quê? Perfeitos e íntegros. Porque o que Deus quer da minha vida e da sua vida é que nós sejamos o quê? Perfeitos, íntegros e que nada nos falte. Ele quer que eu e você desenvolva o quê? A santidade e a prosperidade, como nós acabamos de orar. Então toda essa provação, tudo aquilo que você passa, eu tenho certeza que passa, tudo aquilo que eu passo, é para que eu e você desenvolva essa maturidade. Mas para que a gente seja perfeito, íntegro e que nada nos falte. E Tiago, ele vai muito mais além, ele fala que a gente tem e deve, e temos a oportunidade de buscar sabedoria. Agora, Tiago, na sua carta, e a partir de agora, efetivamente, que começa a mensagem, porque tudo isso nós já falamos, Tiago meio que dá um looping na palavra. O que é looping? Ele volta. Ele fala da aprovação, fala da sabedoria, fala da integridade, fala da santidade, mas aí ele volta no assunto extremamente importante. Se você entender e orar para que o Espírito Santo fale com você, Senhor. Porque no verso 12, Tiago diz, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança e provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida. Então vai vir a provação, sim ou não? Feliz, bem-aventurado, ultra feliz é aquele que suporta. O que é suportar? É fácil suportar? Não. Eu estou o quê? Suportando o quê? A aprovação. Porque senão não é aprovação. Então, bem-aventurado é aquele o quê? Que suporta. Todos conseguem suportar? Claro que não. A própria palavra diz, bem-aventurado é aquele que suporta. Porque existem cristãos que não suportam. Atento, a gente precisa ficar atento a isso. Bem-aventurados são aqueles que suportam. E eu louvo a Deus que nós estamos aqui ouvindo essa palavra e eu oro para que a gente suporte. E Tiago, ele continua. Porque a palavra de Deus, igreja, ela vai se fechando. E o Espírito Santo, ele faz com que eu e você lembremos de algumas passagens. Uma delas, quando eu estava sendo ministrado aqui, é que todo choro dura uma noite. Mas de manhã vem o quê? A alegria. Sim ou não? Choramos por enfermidades. Choramos por enfermidades, não choramos? Choramos por necessidades, por dúvidas. Mas o Espírito Santo, ele é tão bondoso que faz com que a gente se alegre de manhã. Porque a palavra de Deus diz que depois que somos absolutamente provados, nós somos aprovados.
eu tenho que suportar com alegria, e aí eu tenho que passar na prova. Uns desistem antes, e outros não conseguem completar. Amém ou não? Eu não sei onde você está, mas que em nome de Jesus, você esteja suportando, e seja, como diz a palavra, aprovado. Porque depois de aprovado, nós receberemos o quê? O que diz a palavra aí? Coroa da vida. A coroa quer dizer o quê? Sabedoria, poder que vem do Espírito Santo. Sim ou não? E coroa da vida, Jesus Cristo é vida, não é morte. Se suportamos e somos aprovados, irmão, não tem morte. Amém ou não? Não tem morte no ministério, não tem morte na família, não tem morte espiritual, não tem morte de sonho. Nós somos cada vez mais o quê? Edificados. O que nós não podemos é ser crentes que digam, não é? Lembra daí, ó vida, ó céu, ó azar. Isso não cabe para nós, porque essa palavra ela é direta a nós, aos cristãos. E por que eu digo isso? Porque eu um dia já reclamei de Deus, e a Ana sabe, lavando a louça, irmão. Lembra disso? Desempregado, sem dinheiro para trocar. Eu estava assim, eu só cheguei no fundo. Mas eu cheguei no fundo. E eu comecei a lavar a louça, e eu falei, Senhor, para quê? Para que tudo isso? Por que o Senhor me trouxe aqui? Eu não estava suportando, igreja, tudo aquilo que Deus tinha preparado. Então ele me abraçou e disse, calma, vamos chegar lá. E aí no outro dia eu acordei chorando, pedindo perdão para ele. Pô, Senhor, me perdoe. Só que eu tive que chegar numa condição de clemência a Deus. Então às vezes a gente tem que chegar para Deus e falar, Senhor, nós vimos isso na escola bíblica. Porque a gente pode questionar, a gente pode falar, é o nosso Pai, igreja. Então, para que a gente suporte, para que a gente seja aprovado, nós não fazemos isso com os nossos professores? Não questionamos? Eu não estou entendendo, dá para você explicar de novo? Mas o que a gente não pode é deixar a matéria de lado e falar, vamos assim mesmo fazer prova. Por quê? Porque nós seremos o quê? Reprovados. Porque eu reclamava com Deus. Pô, mas para que isso? E por que isso? E essa palavra de Tiago, a primeira vez que eu li, me deu um entendimento, porque Tiago diz, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Essa tentação, ele não vem de Deus, por quê? Porque Deus é amor, Deus é santo. Então todas essas provações que passamos, não vêm de Deus. Ele permite, mas não vem dele. E o verso-chave de hoje, irmão, se você sair só com esse verso no seu espírito hoje, que é o verso 14 que diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Eu vou repetir. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Aqui começa a apertar um pouco, porque o que é cobiça? É uma boa coisa cobiça? Não, não é. Se você pegar o sinônimo de cobiça é desejo intenso que você tem para algo que é errado. Você quer ver um exemplo? O invejoso. O invejoso, ele não quer aquela casa bonita. Ele quer a sua casa bonita. Ele não quer ter um carro bonito, ele quer ter o seu carro. Então, a cobiça me rodeia e te rodeia.
A cobiça nos atrai, nos seduz. Aí você vai falar, claro, pastor, nós temos DNA de pecador. É claro que é fácil cair. Meu DNA é de pecador. Mas quem caiu a primeira vez, quem foi? Por onde entrou o pecado? Quem pegou a primeira vez? Quem? Adão e Eva. Eles tinham a essência de pecado? Que foi? O medo de falar, não? Adão e Eva tinham a essência do pecado, irmão? Claro que não. Eles viviam na época da inocência. Foi mediante uma determinação do Senhor que eles descumpriram o quê? Essa determinação. E é onde o diabo, ele age. Porque quando Deus determinou que de todo o fruto, vocês poderiam comer mesmo do fruto da sabedoria, é isso? Da árvore do bem e do mal. O que Deus disse a eles? Deu uma ordem. Olha, você pode fazer tudo, menos esse microfone, você o quê? Come? É só come que está escrita a palavra? Eu vou ler para vocês. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem o quê? Tocar, para que não venham a morrer. A serpente, ela distorceu, não distorceu? O que ela falou? É claro que vocês não vão morrer. Pode comer. E tem outra. Se você pode comer, porque Deus pede para você não comer, para você não ser igual a Ele. Sim ou não? O que o diabo faz na minha vida e na sua vida? É exatamente a mesma coisa. Só que com um agravante. Por enquanto, nós temos o DNA de pecador. Então essa cobiça, irmão, ela me rodeia e te rodeia até hoje, porque o diabo ele vem para quê? Para matar, roubar e destruir. Ele vem para que você tome pau na faculdade, ele vem para que você perca o seu emprego. Sim ou não? Porque ele vai fazendo o quê? Ele vai o quê? Ele vai te jogando o quê? Essas possibilidades do quê? De cobiça, essa aprovação. Vocês estão entendendo? E isso é constante na minha vida e na sua vida. Porque se Eva tivesse a absoluta certeza desse entendimento, ela não teria nem dado ouvido o quê? A serpente, que falava, né? O que ela fez? Deu ouvido. Falou, pô, é verdade. O que Deus faz comigo e com você? Ele não me orienta, ele não te orienta. A primeira coisa que você tem, o que é? Duvida. Pô, será mesmo? Sim ou não? Eu estou falando para a pastora Ana porque é exatamente o que acontece às vezes. Mas será mesmo? Se Deus falou, falou. Não, mas será mesmo? Sim ou não? Então nós temos dúvidas. E essa dúvida, ela é por conta do quê? Dessa cobiça. Mas será mesmo que Deus está falando comigo? Então dúvida gera o quê? Cobiça. Foi exatamente isso que aconteceu com Eva. Ela fez o quê antes de comer? Ela tem o quê? Que pegar. O ato de pegar, ela já pecou. Porque quando ela arrancou, ela imediatamente fez o quê? Comeu. É o que acontece comigo e com você. É exatamente o que a palavra está dizendo aqui na carta de Tiago. Porque quando essa cobiça, porque quando a gente dá luz à cobiça, o pecado entra na nossa vida, irmão.
E eu, quando estiver na glória, eu vou conversar com Adão. A primeira pessoa que eu quero falar é com Adão. Adão, você pegou o fruto e comeu, sem momento nenhum questionou a Eva. Sim ou não, irmão? Porque ele sabia, ou eu acho que ele sabia, que aquele fruto era o fruto proibido. Brincadeiras à parte, o que eu quero falar com você, irmãos, é para que a gente, em nome de Jesus, suporte com perseverança. Que quando, Elias, nós estivermos nessas provações, a gente busque mais o entendimento, a gente busque mais o quê? O conhecimento, que a gente persevere como igreja. Porque depois que ele entrou, ele arrebenta. Olha o que diz o verso 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez, gera o quê? Olha que é rápido, é como Adão. Eu vou repetir. Então a cobiça, depois de haver concebido, depois que a cobiça entrou no seu coração, depois que esse desejo errado entrou no seu coração, você faz o quê? Você peca, porque essa cobiça, ela já deu luz ao pecado. É sério isso, não é? É muito sério, igreja. Então, que em nome de Jesus a gente mude o nosso comportamento. A gente, quando estiver sendo provado, filho, seja lá onde for, a gente mude o nosso comportamento. Que a gente ore e que a gente busque mais. Por quê? Porque essa cobiça gera o quê? Pecado. E o pecado gera o quê? Morte. É por isso que Deus falou, você nem toque. Por favor, nem toca, não chega lá e nem toca. Sabe, quando a criança é pequena, que você não fala isso para o filho? Você nem toca nisso, sim ou não? Você sabe que se ele tocar e pegar, ele vai fazer o quê? Sim ou não? Não mexe. Não é a primeira coisa. Você deve falar quantas vezes por dia isso? Não mexe. Mateus, não mexe. Por quê? Porque se ele mexe, a probabilidade da bobagem ser instaurada é exatamente isso que Deus está falando comigo para você. Cuidado. Cuidado com a cobiça, amor. Cuidado, irmão. E no verso 16, a palavra de Deus é clara quando ele diz, não se engane, meus amados. Não se engane. Porque isso acontece. Não se engane. Mas aí, o verso 17, fala o que para mim e para você hoje, filha? Coloca aí, por gentileza. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. A nossa bênção vem do alto. A nossa bênção vem do Espírito Santo. O dom perfeito vem de Deus. Porque é Ele que deve me sustentar, é Ele que deve te sustentar. Nós, sozinhos, nós não conseguimos, nós não conseguiremos. E aqui já indo para o final, o que foi colocado hoje na escola bíblica, que é lindo o Espírito Santo, que ele fala com a igreja, não fala só com um. Porque quando eu estava meditando, o que o Espírito Santo de Deus falou? Jesus falando. Se eu fui tentado, o que aconteceu no Getsemane? Mateus, entra lá em Mateus. Vimos isso na escola bíblica hoje, sim ou não? Sim ou não, igreja? Quem esteve aqui, vimos isso ou não? Mateus 26, 39, já estamos indo para o final, mas que em nome de Jesus, quando Jesus Cristo estava no Getsemane, ele já estava pronto para ser o quê? Crucificado. O que Jesus Cristo falou? Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo que não seja
como eu quero, e sim como tu queres. Se Jesus Cristo suplicou, igreja, 100% homem. Não, pastor, mas ele sabia que ia morrer. Claro que sim. Mas era a obediência. Deus não dá a carga segundo nós podemos carregar? Se Jesus Cristo falou, Pai, não é possível, passa de mim, mas contudo que seja feito que é a sua vontade. E Jesus Cristo, ele pediu só para o Pai? O que nós falamos hoje? Jesus Cristo pediu ajuda para quem? Para quem? Para os apóstolos. Para aqueles que ele tinha mais o quê? Afinidade, porque nós temos afinidades mais com uns irmãos do que os outros, certo ou não? Ele pediu para o João, pediu para o Tiago, para quem mais, que diz a palavra? Ô pessoal, estou pedindo para vocês orar, vocês estão dormindo. Orem, vigiem. Então, em nome de Jesus, nós como igreja precisamos de Deus, mas precisamos também do quê? De cada irmão. É a mensagem da cruz, igreja. Então a gente precisa ter unidade para que a gente ore uns pelos outros. Ou vocês não oraram para mim domingo passado? Sim ou não? Vocês não começaram o culto orando para mim? Porque eu não estava aqui, eu estava precisando de oração, irmão. Então todos nós precisamos do quê? De oração, todos nós precisamos que uns suportem os outros. Todos nós fazemos parte do quê? Do corpo. Todos nós fazemos parte do reino. Então, alguém está em cima de mim, mas eu estou embaixo de alguém. Vocês estão entendendo o conceito? É um ajudando o outro, é um orando pelo outro. Mas o que acontece às vezes na igreja, principalmente na igreja evangélica, é que essa cobiça ela é muito exacerbada, muito exagerada. Por quê? Porque o ataque satânico ele é muito maior. Sim ou não? É por isso que eu oro por uma igreja santa, para que a gente veja a glória de Deus. Mas eu também tenho as minhas dificuldades, como você também tem, eu tenho certeza disso. Então, que em nome de Jesus Cristo, a gente possa o quê? Vigiar. E o grande ponto, o ponto alto, é o verso 41, que diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne o quê? A carne é fraca. Que espírito? O nosso espírito. Ele está pronto mediante a descida de quem? Do Espírito Santo. Aí eu me fortaleço. Em quem? Do Espírito Santo. O meu espírito se fortalece no Espírito Santo. Enquanto a carne, o que é carne? É alma mais corpo. Carne é alma mais corpo. Porque é o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu cheiro. Mas então, quanto mais eu alimento o meu espírito, mais eu cresço o meu espírito. Filha, mais a possibilidade de pecar é pequena. O que Jesus Cristo quer dizer para nós hoje é o seguinte: nós somos frágeis. Frágeis. Irmão, uma gripe pode te levar a uma pneumonia e você vir a óbito, sim ou não? Uma gripe, irmão. Uma gripe. E quanto mais velho você está, pior é, né? Você vai perdendo o quê? Então a grande mensagem de Jesus Cristo hoje é o quê? Você precisa de mim, Marco.
Você precisa de mim, presbítero Valdinei. Você precisa de mim, Marco. Você precisa de mim. Você precisa de mim. Você é frágil, a sua carne é fraca. Em nome de Deus, falando de Jesus, vocês precisam de mim. Porque às vezes pensamos errado, sim ou não? Às vezes a cobiça se apodera da nossa mente e do nosso coração, sim ou não? Claro que sim. Palavras torpes às vezes falamos. Erramos tanto, irmão. Por quê? Porque essa cobiça, ela nos apodera. E a gente não pode usar de muleta o quê? Que temos DNA pecador. Porque Jesus Cristo, ele é claro, vigiem, orem. Vigiem, orem. Vigiem, orem. Tem idade? Não tem. Vigia e ora. Ou você esqueceu que Satanás, ele caiu na multidão de suas iniquidades? Chegou uma hora que Deus falou, chega. Chega. Então o que a gente não pode realmente, em nome de Jesus, é o quê? É continuar pecando. Não, a gente precisa vigiar, precisa orar. Eu posso ouvir um amém da igreja? E isso é sério, igreja. Porque às vezes a gente chega no culto prestes a fazer o quê? Alguma bobagem. Sim ou não? Não, essa semana. Então que em nome de Jesus, a gente crie possibilidades para que o meu espírito cresça. Quais são essas possibilidades, Cláudio? Teologia é uma possibilidade? É uma possibilidade. Culto de estudo e oração é uma possibilidade? É uma possibilidade. Culto é uma possibilidade. O AME é. Reunião em família é. E outra possibilidade que vem se perdendo é o quê? A ceia do Senhor. Porque quando Jesus Cristo estava indo para o Getsemane, ele tinha acabado de deixar o quê? De fazer o quê? A ceia do Senhor. Eles estavam indo o quê? Como diz a palavra aqui, igreja. Olha cá, o 26:30. Eles estavam chegando no Getsemane como? Fala para mim aí, quem pode ler? O verso 30 de 26. Como é que eles estavam chegando no Getsemane? Como é que eles saíram da ceia do Senhor? E eu oro para que a gente saia dessa mesma forma. Porque a ceia do Senhor nos fortalece. O que está escrito aí? Leia para mim. 26:30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então todos eles chegaram como no Monte das Oliveiras? Cantando. Hinos. Glorificando a Deus. Então que em nome de Jesus, Marcos, no primeiro domingo a gente venha e saia o quê? Cantando hinos ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Porque é Ele que vai fazer com que essa cobiça caia por terra em nome de Jesus. É a presença dEle que é sobrenatural, aliada à minha vontade de estar junto com Ele, que vai me fortalecer. Vai fazer com que durante a semana, aquela cobiça que eventualmente chegue e seja batida na nossa porta, caia por terra, em nome de Jesus. E toda ceia eu falo a mesma coisa, a ceia do Senhor não é um ritual, não é religioso, é um mandamento do Senhor, é um sacramento, que tem que ser de uma forma absolutamente pública. Para que essa cobiça, isso que às vezes nos atrapalha, não desenvolva em nós o quê? O pecado. Então eu, quando participo da ceia, Jesus Cristo está falando, puxa, amados, servos, filhos,
Eu vou cuidar de você mais. Eu vou estar mais com você. Você está comigo, eu vou estar com você. Quando se porventura a cobiça bater na sua porta, eu estarei com você. O meu espírito estará com você. É sério a ceia ou não? Sim ou não? É sério. E é dessa forma que nós, como cristãos, como pequenos cristos, temos que entender. Senão não vale a pena, irmão. É melhor assistir o Fantástico. Vale a pena. Vale a pena. Comer o pão, tomar o suco. Isso é um alimento espiritual para a minha vida e para a sua vida, não é ritual. Então eu oro e estava orando quando Deus estava me dando essa palavra, para que a gente, quando saia daqui, o nosso alimento espiritual, ele tenha uma recarga de pelo menos um mês. Porque nós precisamos disso, irmão. Nós carecemos dessa glória, nós carecemos dessa presença de Deus. É por isso que Paulo, ele nos dá uma oportunidade dizendo, viu, que cada um se examine. Cada um se examine a si mesmo. E depois coma. E depois beba. Então você vai ter um momento agora para se examinar. Amém? Então que você se examine, feche os seus olhos, fale